Olá, meus amigos, nessa nossa videoaula a gente vai falar um pouco, apresentando o que representa o processo de recrutamento de pessoas, E chama atenção pelo seguinte, sempre que nós vemos o termo recrutamento de pessoas, a gente sempre vê recrutamento e seleção, mas é imprescindível a gente ter a capacidade de discernir um e outro. Um processo vai desencadear em outro, mas para uma seleção acontecer, logicamente, eu, gestor de pessoas em uma organização que tenho ali, naquela empresa, uma oportunidade de trabalho, a necessidade de contratar algum profissional ou até mesmo admitir alguém que possa vir a assumir uma nova condição, uma nova oportunidade, porque aconteceu de algum cargo ali ficar em aberto, ou seja, a gente não tem uma pessoa efetivamente assumindo as atribuições daquele cargo num determinado momento, eu preciso chamar pessoas que tenham interesse para assumir essa vaga. Então, quando nós ainda estamos nesse momento de chamar pessoas, chamar candidatos para uma proposta, para uma oportunidade de trabalho, nós estamos nos restringindo aí ao processo de recrutamento. Por consequência do recrutamento, depois que eu já formei ali um time, uma equipe, um grupo de possíveis candidatos, e aí eu sempre faço analogia para você fixar e não esquecer dessa apropriação desse termo. Recrutar, eu estou formando a minha tropa, eu tenho meus recrutas, ou seja, eu formei ali um grupo de pessoas que vão competir entre si para depois assumirem aí o processo de serem selecionadas. Então, o recrutamento é um momento anterior, a seleção vai ser um momento posterior em consequência desse recrutamento. Você pode observar que pode acontecer aí algumas oportunidades de trabalho que eu não consigo simplesmente chamar qualquer pessoa para participar de uma seleção, porque já nesse momento de chamar a pessoa, eu já consigo ter uma estimativa de que o perfil daquela pessoa não tem nada a ver. Então eu já faço até mesmo uma seleção preliminar. Então, entenda, eu preciso, para garantir a qualidade no processo seletivo, eu preciso saber quem de fato eu vou chamar e como que eu vou chamar pessoas que tenham perfis compatíveis com aquela vaga, compatíveis com aquela oportunidade de emprego, aquela oportunidade de trabalho que está em aberto ali, que declara a necessidade de uma nova contratação, uma admissão ou até mesmo uma promoção. Só antecipando um pouquinho, por que eu estou diferenciando? Nós podemos contratar, podemos admitir um novo profissional ou podemos promover. Porque o recrutamento ele não vai acontecer apenas chamando pessoas que ainda não fazem parte do quadro de funcionários da organização. Nós temos aí o recrutamento externo e o recrutamento interno, que esse é um conteúdo, inclusive, que eu vou trabalhar depois em um outro vídeo. Mas, quando a gente vai chamar pessoas para assumir uma proposta de trabalho, nós estamos ainda vivenciando o recrutamento. E pode ser que um cargo que tenha ficado em aberto na estrutura da organização possa ser um cargo que é do interesse de alguns funcionários que já trabalham ali naquela organização. E aí, ao invés de chamar pessoas que estejam disponíveis no mercado de trabalho, a gente oferece essa possibilidade de assumir esse cargo entre os funcionários que já atuam na organização. Pode ser que ele já tenha interesses por assumir aquela outra proposta de trabalho. Quando isso acontece, a gente chama candidatos internos na nossa organização. Nós dissemos que estamos desenvolvendo aí um recrutamento interno. Recrutamento externo é o tradicional, o mais comum da gente observar, é quando nós vamos chamar pessoas de fora que ainda não trabalham na organização e que possam ter interesse em vir compor o quadro de funcionários efetivos da organização. Portanto, é imprescindível a gente ter essa capacidade de discernir o que é recrutamento e seleção de pessoas. E aí, quando nós falamos do processo de recrutamento, isso significa prospectar candidatos. Uma vez eu estava conversando até mesmo com um amigo que me pediu para conduzir um processo de seleção para ele e deixou esse termo interessante, prospectar. Perceba, por trás dessa palavra tem a noção de prosperidade, justamente porque é esse momento que a gente tem a oportunidade de trazer talentos, de enriquecer a organização ou promover pessoas que já são talentosas ali na organização, mas que podem ter outros melhores desempenhos em outras oportunidades de trabalho e, logicamente, a organização ganha com isso. A gente tem uma valorização do nosso capital humano. Então, prospectar candidatos para uma proposta de trabalho é justamente já
ter um prenúncio, né, já ter todo um indicativo de que a organização ela vai prosperar. Se a gente trouxer aquele profissional mais adequado, né, aquele que tem um perfil compatível, que realmente garanta, né, a revelação dos melhores desempenhos depois de ser admitido ali para a nossa organização. Portanto, é um grande desafio da área de gestão de pessoas ter capacidade de desenvolver todo o processo de recrutamento e seleção com qualidade, para garantir a contratação daquele profissional que realmente vai ser uma vantagem competitiva para essa organização, vai ser um diferencial. A maneira como ele realiza o trabalho pode ser todo um diferencial estratégico para toda a organização. Então, falamos de recrutamento, essa condição de prospectar candidatos, prospectar profissionais que tenham interesse por uma oportunidade de trabalho ali na organização. Para isso, né, ainda mais se for o clássico, né, o recrutamento externo, quando eu vou chamar pessoas que ainda não fazem parte do quadro de funcionários, quando eu vou fazer esse recrutamento externo, a gente precisa, logicamente, conhecer quais são as realidades, quais são as condições desse mercado de trabalho. Um exemplo que eu sempre menciono, né, é quando nós temos lá Juiz de Fora, a cidade aqui onde eu moro. Aqui não tem praia, né? Nós temos pessoas que acreditam que sejam cariocas, que querem muito estar constantemente no Rio de Janeiro, curtindo praia, mas aqui a gente não tem praia, né? E muito menos um porto. Então, não tem lógica eu aqui na minha cidade recrutar um prático, né? Eu não vou encontrar esse profissional, aquele guia, né, de navegações, nos portuários ali, eu não vou conseguir encontrar a formação desse tipo de profissional numa cidade onde a gente não tenha essa proposta, essa oportunidade e nem mesmo essa formação dessa mão de obra, né? Lá em Florianópolis, por exemplo, né, a Universidade Federal de Santa Catarina, a gente tem um curso de engenharia oceanográfica, né, engenharia dos oceanos. Se eu precisar contratar um engenheiro oceanográfico aqui em Juiz de Fora, sabe Deus lá por quê, que aqui a gente não tem nem praia, eu sei que aqui na minha cidade eu não vou encontrar esse profissional. Não tem, né, essa formação aqui nessa localidade. Então não existe esse profissional disponível no mercado de trabalho aqui da minha região em Minas Gerais. Então, eu sei que eu vou precisar buscar um profissional em outra área, em outra região. Por mais que eu tenha que ter todo esse deslocamento, né, por mais que eu precise saber onde exatamente eu vou conseguir divulgar para prospectar candidato, perceba que eu já tenho um breve conhecimento. Bom, eu sei aonde eu posso encontrar esse profissional disponível. Isso é conhecer o mercado. E aí, o processo de recrutamento e seleção, ele apresenta um caráter estratégico, porque a gente não vai simplesmente operacionalizar, conduzir esse processo de uma maneira puramente técnica ou mecanicista em uma organização. A gente precisa ter essa projeção, essa análise do mercado, conhecer quais são os profissionais que estejam de fato sendo formados e disponíveis ali no mercado, para eu ter uma previsibilidade, uma maior garantia de que realmente a gente vai conseguir ter candidatos. E outra coisa, para um processo de seleção ser bem satisfatório, logicamente eu preciso ter candidatos com qualidade, preciso ter candidatos que realmente despertem ali o interesse da organização em poder admiti-los, em poder contratá-los ou promovê-los. Então, para eu garantir que essa seleção tenha qualidade, logicamente eu preciso ter a melhor chamada, né, trazer ali para participar do meu processo os profissionais que tenham as melhores qualificações, as melhores projeções, os perfis mais compatíveis para atender de fato quais sejam as necessidades, né, ali para aquele cargo que tenha ficado em aberto. Então, para eu garantir, né, uma qualidade na contratação de pessoas, eu preciso ter um recrutamento estratégico. Por isso, eu preciso conhecer as condições desse mercado de trabalho, quanto que está sendo pago o salário médio para essa categoria profissional que a gente precisa contratar, se há ou não essa formação de mão de obra ali na determinada região. Então, para isso, a gente precisa elaborar estratégias para garantir a identificação de potenciais e melhores talentos, né? Como eu já acabei de dizer, não adianta eu estabelecer ali uma expectativa para contratar um profissional que eu sei que não é formado na minha cidade, na minha região, e eu vou me limitar a divulgar o meu processo seletivo apenas aqui nessa região. Logicamente que eu não vou ter muitos candidatos e talvez nenhum candidato com a qualidade realmente esperada para assumir o desafio de uma determinada missão. Isso é interessante, né, falar, porque hoje no mundo altamente globalizado, a gente pode ter recrutamento entre diferentes países, né? Já existem processos seletivos em consequência de recrutamentos que são realizados totalmente por modalidade online, né, totalmente por entrevista por
videoconferência, videocurrículo. Então perceba que o recrutamento ele também acompanha essas maneiras mais recentes, né, mais modernas de se conduzir uma análise de perfis para selecionar profissionais. O recrutamento ele também pode contar com possíveis indicações, projeções em diversas localidades do nosso planeta. Por isso, recrutar também é uma função que precisa e pode ser realizada de uma maneira estratégica. E dando continuidade aqui, né, quando a gente pensa na necessidade de recrutar profissionais, a gente sabe que é necessário investir para atrair profissionais. E esses investimentos para prospecção, para atração dos melhores profissionais, são realizados por duas principais finalidades, né? Aperfeiçoar os processos de recrutamento e seleção. Se o meu RH, né, o profissional de gestão de pessoas ali da empresa, ele está comprometido em ter melhoria contínua na sua maneira de conduzir um processo seletivo, ele pode ter toda essa análise, observar criteriosamente já como que é elaborado, como que é processado toda a parte do recrutamento, para ele ter condições de planejar os próximos processos seletivos com mais qualidade, com mais garantia de trazer os talentos mais estratégicos para a organização. E, além disso, né, também viabiliza contratar os melhores profissionais que estejam ali disponíveis no mercado, reforçando, né, se de fato eu estiver me restringindo ao recrutamento externo. Se eu estiver desenvolvendo um recrutamento interno, eu também posso, ao invés de contratar, viabilizar a contratação desses melhores profissionais, eu posso viabilizar a promoção, né, dos melhores talentos que eu tenho ali. E isso, como uma política de gestão de pessoas da empresa, vai ter toda uma repercussão na motivação, na satisfação, na credibilidade que o próprio profissional tenha sobre a organização onde ele trabalha, e aí ele pode vir a se comprometer mais, se envolver mais com os propósitos da organização e até mesmo desenvolver plano de carreira. Perceba que é interessante a gente ter essa articulação. O recrutamento interno possibilita promover carreira, não somente no sentido do plano de carreira em linha, né, apenas ascendendo, né, ali na minha hierarquia, no meu setor, mas também tendo a possibilidade de desenvolver outros tipos de carreira, né? Eu posso ir para outros setores, eu posso conhecer outras atribuições de diferentes níveis num outro departamento. Então, o recrutamento interno, ele viabiliza, ele possibilita essa alternativa de promover carreiras. Os profissionais que já estejam contratados ali, que queiram e possam assumir outros desafios, poderão desenvolver outros tipos de carreiras ali na organização, mas vão continuar dedicados ali àquela organização para onde já estão contratados, já são admitidos, né? E uma outra condição também que é interessante, mesmo que eu realize um recrutamento interno, entenda, se eu estou tirando um funcionário da sua condição anterior porque ele tem interesse em assumir uma outra oportunidade de trabalho, inevitavelmente, a consequência disso será um recrutamento externo. Porque aquele cargo que ele assumia antes vai ficar em aberto. A partir do momento que ele foi selecionado para ser promovido, o seu cargo deixa de ser ocupado. Então, a gente consegue entender claramente que o recrutamento interno vai impactar na realização do recrutamento externo também. Então, é interessante a gente ter essa capacidade de discernir os tipos de recrutamento. Então, além de falar, né, dos propósitos, das finalidades de um processo de recrutamento, né, a gente precisa entender que a forma como o recrutamento é desenvolvido vai impactar o mercado. Tanto porque a gente tem condições de promover a imagem da organização. O que isso quer dizer? Quando a gente tem uma empresa, uma organização, onde geralmente as pessoas que entram ali, que são admitidas, elas não têm devidamente os seus méritos, as suas competências analisadas para serem admitidas, e a gente sabe que existem várias organizações onde tudo funciona apenas na base da indicação ou até mesmo do nepotismo. Não que isso seja uma desvantagem, né? De fato, às vezes é muito mais estratégico confiar na indicação de alguém do que ter todo esse trabalho de recrutar. Acontece que quando a gente tem uma organização onde não exista ali uma devida qualidade da produção humana, onde a gente consiga constatar que não existam competências bem consolidadas e todos os profissionais que já atuam ali, né, foram livremente indicados, não participaram efetivamente de um processo seletivo, com o passar do tempo, né, se isso começa a se propagar no mercado, outros profissionais que possam ter interesse em assumir oportunidades de trabalho ali naquela organização, não vão ter a credibilidade de que realmente o processo seletivo ali é conduzido com garantias, com critérios, né?
e isso pode acabar minando aí uma boa reputação da empresa no mercado. Imagina, aquela organização onde as pessoas pensam, o quê? Você quer trabalhar ali? Você nunca vai conseguir, ninguém entra naquela empresa, só quem é o filhinho de fulano de tal. Isso a gente sabe que acontece. Então, a gente tem aí como zelar pela imagem da organização na sua maneira de realizar os seus processos de recrutamento e mais ainda, quando a gente tem um boom de uma demanda de contratações, né? Por exemplo, imagine aí que numa cidade no interior a gente tem a chegada de uma grande construtora e aquela cidade que antes era uma pequena cidadezinha do interior começa a ter grandes construções. Perceba que o fato dessa empresa de impacto chegar ali, né, e até mesmo ter uma reputação nacionalmente conhecida, se estabelecer naquela cidade, isso vai fazer com que vários centros de ensino, não somente ensino superior, mas até mesmo de cursos tecnólogos, cursos profissionalizantes, se dediquem a formar essa mão de obra para abastecer essa empresa, porque os habitantes ali daquela região vão ter interesse em trabalhar naquela organização. Então, o recrutamento, né, ele vai impactar a organização, a sociedade e mais ainda, se a organização tem toda uma preocupação em ter uma boa reputação, isso vai ter uma contribuição social, isso vai fazer todo um diferencial para essa organização ser bem aceita em outras localidades, onde ela possa vir a construir outras unidades, outras sedes. Então, o recrutamento impacta também na própria organização, porque não são apenas as organizações que buscam os melhores profissionais, né? Os melhores profissionais, eles também escolhem onde que eles querem trabalhar e como que eles percebem, né, as oportunidades que sejam mais atrativas. Então, entenda, se a forma de contratar uma pessoa vai me garantir ter um capital humano, ter um talento diferencial ali na minha organização, eu preciso já ter essa estimativa de que a ética, a qualidade no meu recrutamento vai possibilitar a propagação, a disseminação para outros possíveis candidatos a emprego ali na minha organização. E, logicamente, eu começo a ter maiores garantias, né, de que pessoas realmente bem qualificadas têm um desejo de vir trabalhar na minha organização. Isso me viabiliza ter até mesmo uma projeção de um destaque estratégico. Tanto que, quando a gente vai recrutar um profissional, a gente pode aí, mesmo que seja um excelente profissional que nós estejamos recrutando, a gente pode ter distinção entre esses dois conceitos. Existe o workaholic, que é a pessoa que vive mega tarefada, se dedica ao trabalho, mas que está sempre ali se sentindo sobrecarregada, porque tem muitas tarefas, tem muita preocupação, tem muita pressão, mas a gente também pode conseguir encontrar no mercado o work lover, que é aquela pessoa que simplesmente gosta demais de trabalhar. Está igualmente comprometido com o trabalho do mesmo modo como um workaholic, mas ele não se sobrecarrega, ele não se sente tão exausto com tanta sobrecarga de trabalho. Ele simplesmente ama o que faz. E aí, se existe a possibilidade, né, de contratarmos work lovers, é claro que um processo de recrutamento para garantir que seja bem desenvolvido, os gestores de pessoas, né, os gestores de RH têm interesse em atrair justamente esse perfil, o perfil do work lover, aquela pessoa que a gente tem uma estimativa que, se nós contratarmos ela, a gente vai ter um profissional que vista a camisa, que ame demais a organização de trabalho e se dedique cada vez mais ao trabalho. E isso não é utopia, isso é plenamente possível, tá? É claro que existe aí muitas possibilidades de equívocos, né? Eu imaginei que tinha recrutado o melhor profissional, na hora que a gente admitiu, nossa, como é que o desempenho dele é precário? Isso pode acontecer, infelizmente, né? Mas o ideal é que a gente tenha essa condição de acreditar que a nossa maneira de desenvolver o processo vai possibilitar trazer esse profissional muito comprometido, né, que tenha ali, represente um verdadeiro talento humano numa organização. Mas para isso, eu preciso que meu processo de recrutamento seja muito bem desenvolvido, que tenha toda uma estratégia, que tenha a condição de ser informado, ser divulgado no local mais ideal para trazer aqueles profissionais que a gente realmente deseja para ter o destaque de toda a organização. E além dessa condição, né, de compreender que o recrutamento impacta o mercado, né, a gente tem que zelar aí pela imagem dessa organização, que é determinante para despertar o desejo positivo, quando a organização ela realmente desenvolve o seu processo de recrutamento e seleção de uma maneira ética, de qualidade, ou recusa. A organização ela também pode ter um valor negativo quando as pessoas no mercado já não acreditam mais que elas realmente poderão ser bem admitidas ali em uma organização, né?
ainda mais daqueles profissionais que a gente sabe que são competentes, que a gente teria todo o desejo, né, de ter nosso quadro de funcionários. Então, a gente precisa ter essa consideração de que o recrutamento impacta, né, a maneira como a organização vai ser percebida no mercado, até mesmo quando existe esse desafio de garantirmos a contratação de um work lover, né? Porque esse profissional ele é disputado pelas empresas, né? Outras concorrentes nossas podem estar desejando a contratação daquele mesmo funcionário que a gente tanto quer ter na nossa organização. Então, é preciso conhecer a oferta desses profissionais no mercado de trabalho, os seus hábitos, os seus interesses, as propostas que são oferecidas pelos concorrentes, para garantir que a nossa organização ela realmente vai ser percebida como uma organização que desperte esse interesse desse bom profissional de vir trabalhar conosco. E aí, né, na nossa sociedade atual, a gente tem o desenvolvimento de carreiras sendo muito configurado aí pela carreira proteana, né, que é exatamente aquele profissional que é ele que assume a autogestão da sua própria carreira. É ele que vai se projetar, ele que vai escolher as organizações onde ele quer trabalhar. Logicamente que para ele conseguir ter essa condição, ele precisa ser um profissional muito bem conhecido no mercado, que tenha uma alta qualificação e seja muito competente. Grandes organizações, grandes corporações que realmente levam a sério essa condição de competir com seus concorrentes, vão buscar exatamente esse profissional. E aí estamos falando, né, de profissionais de cargos executivos, de cargos mais estratégicos. Mas entenda que qualquer organização vai precisar até mesmo contratar esse perfil profissional. Então, a gente precisa ter essa consideração que os concorrentes também desejam os melhores talentos que estejam disponíveis no mercado. E aí, quando existe essa disputa, né, para contratar o profissional melhor qualificado, né, a gente consegue observar que aquela organização que vai vencer essa disputa pela contratação de um work lover é aquela organização que revele que realmente existem ali práticas e políticas de valorização do capital humano, né? Uma organização onde sejam consideradas as expectativas dos profissionais, onde tenha todo um cuidado com o contrato psicológico de trabalho desses profissionais, pode ser determinante para consolidar uma boa reputação da organização nesse mercado. Então, a gente consegue observar, né, claramente que a forma como eu vou conduzir meu processo de recrutamento e seleção já me garante até mesmo um diferencial competitivo, né? Não apenas na oferta dos meus produtos, dos meus serviços, dos desempenhos que eu tenha, mas para abastecer a minha organização dos meus melhores talentos. Então, espero, né, que essa breve apresentação sobre o que seja um processo de recrutamento tenha ficado claro aí no seu entendimento, nos seus estudos, né, porque a gente precisa ter essa capacidade de discernir. Se de fato eu quero ter um profissional bem qualificado, eu preciso já ter toda uma preocupação, todo um cuidado já com o meu processo de recrutar esses melhores profissionais. Quando eu tenho um grupo de excelentes qualificações, né, aí sim vai ser difícil fazer uma triagem, fazer a análise de qual de fato deva ser o admitido. Mas isso já é uma consequência positiva, já é uma dificuldade consequente positiva para eu desenvolver o meu processo de seleção. Fixe então nesse entendimento. Quando nós falamos de processo de recrutamento e seleção, né, nós estamos falando primeiro do recrutar. Preciso prospectar os melhores candidatos a uma proposta de trabalho. Somente depois do meu recrutamento é que eu vou conseguir então desenvolver o meu processo propriamente de seleção. E eu espero que essa noção, né, essa breve apresentação sobre o que seja o recrutamento tenha ficado claro aí para a sua compreensão. Muito obrigado por assistir esse meu vídeo.